Estamos aqui na Universidade Federal do Amazonas, onde Danilo Igli se formou em Relações Públicas. Bolsista pós-doc no programa de pós-graduação de Ciências do Ambiente e Sustentabilidade da Amazônia, Danilo também tem experiência profissional no desenvolvimento e gestão de produtos de comunicação digital e multimídia. Olá, Danilo, bom dia! Muito obrigada pela sua presença. Estamos aqui na Universidade Federal do Amazonas, onde você se formou em Relações Públicas, Danilo. Então me diga, por que você escolheu essa graduação? O que me levou a escolher a área de comunicação foi um interesse que eu sempre tive, desde muito pequeno, em veículos de comunicação. Sempre gostei muito de assistir programas de televisão para saber como é que as pessoas faziam aquilo. Sempre me interessei pelas funções que existiam na televisão, mesmo sem saber exatamente quais eram os nomes dessas funções. Eu me interessava muito, e também já na escola, pelas funções que eu tinha, por exemplo, de representante de classe, líder de turma ou líder de equipe. Eu sempre fiz muita questão de me posicionar para falar e estar presente representando as pessoas. E isso me fez perceber que eu tinha uma facilidade em transpor para um grupo ou outro as opiniões do que eu representava. Nos anos de 2005 e 2006, você participou do processo de incubação de empresas do Centro Federal Tecnológico do Amazonas. Eu gostaria de saber como é que foi essa experiência em específico para você. O processo de incubação no Cefet foi bem interessante. Eu tinha muita vontade de prestar serviços na área de comunicação, mais especificamente fazendo vídeos, que é o que eu comecei a fazer na UFAM. E aí, quando eu vi no jornal que abriram vaga para incubadora de empresas, eu fui lá para ver o que estava acontecendo, o que interessava. E eles estavam muito num processo de início da inovação no Amazonas e tudo. E eu considerava meu projeto inovador, consegui dar um papo nos caras e dizer que a minha produtora ia ser inovadora, que eu ia trabalhar com vídeos curtos, coisa que ninguém fazia, de fato ninguém fazia muito. E aí consegui. Fiz uma apresentação para um grupo de professores e eles montaram numa grande sala dentro de módulozinhos com salas pequenas. E foi lá onde eu consegui sediar a Bacamarte, que era a minha primeira empresa de produção audiovisual, né? Eu trabalhava prestando serviço. O Cefet começou a me convidar para fazer algumas coisas lá dentro, eu comecei a entregar, foi bem interessante e foi uma das primeiras incubadoras que a gente teve na cidade de Manaus. Atualmente, você também é coordenador técnico do Projeto Atlas, do ODS Amazonas, certo? Eu gostaria de saber pelo que a sua função ela é responsável. E também gostaria de saber qual é a importância do Projeto Atlas. Atualmente eu sou também coordenador técnico do Atlas ODS Amazonas. A gente trabalha fazendo um levantamento de indicadores dentro dos municípios do Amazonas e esses indicadores são relativos à Agenda 2030, que são as agendas que é a agenda da ONU, definida em 2015. O Atlas, o trabalho que eu faço hoje é um trabalho, me chamo de coordenador técnico, porque eu consigo trabalhar a questão técnica dos indicadores. Então, de entender as diferentes plataformas de onde esses dados vêm, conseguir organizar e planificar esses dados nas planilhas que a gente utiliza e levar esses dados para o nosso painel interativo. A parte de pesquisa também é quando você começa, dentro do levantamento de dados, a criar as conexões para explicar algum tipo de realidade. O Atlas é importante porque ele trabalha a ideia de... Ele incrementa a ideia de governança multinível, que é basicamente o seguinte: a gente entendendo que não é só o governo que é responsável pelas ações que proporcionam uma vida interessante para todo mundo, né, um bem-estar público, a gente começa a considerar também entidades civis e outros órgãos também responsáveis por isso. Entidades da sociedade civil, né? Então você que é membro de uma associação, um grupo de pais, de mães, membro de um clube, você também é responsável pela governança de uma cidade. Comunicação também envolve responsabilidade social. E você acabou de falar como esse trabalho ele é benéfico na sociedade. Mas o Brasil está lidando recentemente com problemas relacionados à desinformação. A minha pergunta é, como é que você enxerga esse cenário das redes sociais e essa disseminação de desinformações? É muito difícil trabalhar com a desinformação. Mas eu penso que mesmo a desinformação, ela é um problema posterior à falta de informação. Como eu trabalho hoje com dados, a gente tem uma dificuldade muito grande que é o vazio de dados que existe, sobretudo com relação a municípios do interior do estado. Então, a gente tem uma dificuldade tremenda de analisar algumas realidades e por isso que a gente usa também nos nossos trabalhos
muita parceria com pesquisadores da própria universidade, de fora dela, além de profissionais de governos, né, que estão atuando na área, para poder entender algumas realidades. Por exemplo, né, o Bolsa Família é um programa que foi extinto recentemente, né, teve o nome alterado, que a gente conseguia ver 110%, 115% de pessoas no município recebendo bolsa. Esse dado dentro da plataforma do governo, ele não se explica por si só. A gente, quando fez um evento de lançamento dos dados, a gente convidou o pessoal da Secretaria de Assistência Social do governo para explicar para a gente que a gente entendeu que, na verdade, os dados eles acabam sendo duplicados porque tem muitas pessoas que só vão ao município na época de receber o Bolsa Família e, por algum motivo, quando não vão, esses dados são replicados. E aí é como se a pessoa fosse contada uma ou duas vezes. Agora, para finalizar a entrevista, eu gostaria de saber qual é a mensagem que você quer deixar aos estudantes de informação, Danilo. Eu sou conhecido como uma pessoa que é meio braba e um pouco impulsiva quando trabalho com comunicação. Mas isso tem um motivo. A comunicação ela corre nas minhas veias. Eu não consigo entender algumas realidades e luto para mudar essas realidades, sobretudo quando elas se tratam da nossa área. Muitas vezes eu deixei de ouvir uma força interna que eu tenho de me fazer executar uma coisa ou outra. E nessas vezes que eu deixei de ouvir, eu tive decepções. Então eu aprendi com o tempo a acreditar nas coisas que eu já li, que eu já vivi e que eu já fiz como bases para poder tomar minhas decisões. Eu penso muito rápido e talvez por isso eu cause essa impressão. Mas todas as minhas atitudes são sempre pensadas, calculadas. Os textos que eu escrevo sempre são pensados e calculados. E é por isso que eu já consegui passar por diversos locais que são relativos à área da comunicação e produção, desde trabalhar em empresas privadas, passando pela iniciativa própria e hoje trabalhando como consultor. Então, o que eu posso falar é o que eu faço e o que eu fiz. Acredite no que você faz, no que você lê, nas coisas que formaram sua personalidade. Você não é quem é ou faz o que faz à toa. Bom, e essa foi a nossa entrevista com o Danilo Igli. Eu gostaria de agradecer ao Danilo por ter topado a entrevista e eu gostaria de agradecer a todos que assistiram. A série de vídeos Jornalistas RPs fica por aqui. Ao longo dos 6 episódios, vocês ficaram sabendo a história de profissionais egressos do curso de jornalismo e relações públicas da UFAM. A gente fica por aqui, mas esperamos que esse projeto se desenvolva aos próximos discentes de comunicação social da FIC. Até mais!